comarca de Rolimã foi instalada em 1983, creio que no dia 8, 9 de dezembro. Mas esse foi apenas um ato simbólico, dado que o município havia ganhado a sua emancipação em 5 de novembro daquele ano, 5 de agosto. Aí o tribunal entendeu que deveria ser também criada a comarca porque tinha a população mínima necessária, aliás, com sobra. Rolim de Moura foi desmembrado do município de Cacoal e, na ocasião, abrangia território dos municípios de Castanheira, Novo Horizonte e Santa Luzia. Mas de agregados vinha Nova Brasilândia e Alta Floresta. Esses dois municípios, na verdade, pertenciam à comarca de Costa Marques. Aliás, não estava emancipado ainda Santa Luzia e nem Alta Floresta. Mas era território pertencente ao município de Costa Marques. Quer dizer, Santa Luzia não, Nova Brasilândia e Alta Floresta. Mas instalada a comarca, não foi designado o juiz. E assim ficou durante todo o ano de 1984. Ficou a comarca sem juiz. Lógico, sempre vinha um juiz de Cacoal para cada 15 dias, vinha ali, fazia algum despacho, alguma coisa, para dizer que a comarca estava funcionando. Tinha sido designado um juiz, doutor Aldemir, parece que era, mas ele ficou pouco tempo aqui. Tanto é que não tinha a menor estrutura para a comarca. Foi instalado em 2 prédios de madeira alugados, um funcionava a vara civil e outro uma vara criminal, dito ali nessa avenida Florianópolis. E tinha... Mas, enfim, somente em janeiro de 85, quando efetivamente o prefeito eleito, em 84, tomou posse, daí logo depois foi designado um juiz de direito. Esse juiz era o doutor Sérgio Alberto Nogueira de Lima. O promotor era o Manuel dos Anjos, que depois foi substituído pelo doutor Jaime Ferreira, que permaneceu mais tempo. Na ocasião, havia 83, tinha eu como um advogado aqui, que labutava a nossa comarca, era Cacoal. E antes de Cacoal ainda nós pertencíamos a Ji-Paraná. Então, para você ter uma ideia como era difícil querer advogar aqui, porque para chegarmos até a comarca, a sede da comarca Ji-Paraná, tínhamos que pegar um ônibus às 3 da tarde e pousar em Cacoal ou pousar em Ji-Paraná, para no outro dia cedo ir no fórum para ver qual eram os interesses a ser. Enfim, depois retornava-se à tarde, chegar em Cacoal, para no outro dia estar em Rolim de Moura. Quer dizer, era 2 dias para poder fazer uma visita no fórum. Mas essas coisas logo foi sendo resolvida mais prática com a criação da comarca de Cacoal e depois
Rolim de Moura, mas somente a partir de 1985 é que Rolim de Moura, a comarca de Rolim de Moura, passou a funcionar realmente, sendo então o juiz Doralberto Nogueira de Lima e depois o promotor Jaime Ferreira, marcou o primeiro júri, cujo processo ainda tinha vindo da comarca de Cacoal, e o caso era um homicídio ocorrido no município de Santa Luzia, e nas margens do Rio Branco, onde o réu e mais a vítima foram pescar, e estando ali na barranca do rio, trataram de um assunto que eles tinham a ser resolvido, que era uma questão de contratação de empreitada, ou seja, a vítima, ele era o famoso gato. Gato é aquele que contratava pessoas, pegava empreitada, contratava pessoas para fazer uma roçada, uma derrubada de mato. Ele contratava 10, 15 pessoas, uma vez só, depende mais até, conforme a empreitada. E estando ali na beira do rio, a vítima, o réu, perguntou por que não fora convidado para aquela empreitada que havia passado. E não se sabe, não ficou esclarecido qual era a questão, mas o fato é que houve uma discussão entre eles dois ali na beira do rio. E o gato tinha fama de mau elemento, se era ou não era, não se sabe, mas só pelo fato de ser o gato, ou seja, aquele capataz às vezes linha dura, esse diálogo, essa conversa, esse desenvolvimento chamou a atenção do réu que podia estar em risco. E naquela conversa a vítima se levantou da barranca do rio e teria dito: "Vou te pegar, moleque". Que na verdade o réu era um rapaz apenas de 18 anos. E estaria vindo em direção ao réu. O réu, que portava uma espingarda a seu lado, simplesmente se armou da espingarda e aguardou, mas naquilo, quando a vítima já se aproximava dele, ele trocou num cipó, num galho, alguma coisa aí, e caiu de bruço. E foi que então o réu disparou um tiro que acabou pegando nas costas da vítima, que veio a falecer no local. Bom, essa foi a versão do réu, e sobre isso não tinha testemunha. Nesse caso, há de se presumir a versão, uma verdadeira versão do réu, a menos que a perícia indicasse coisa diferente, o que não ocorreu. Está certo que também naquela época a perícia era mais feito por declaração do que por exames. E aí então eu fora contratado já na época do inquérito, que ainda se desenvolvia em Cacoal, e estando esse inquérito tendo sido oferecido a denúncia, estando ele pronto, o juiz marcou o júri, creio que para o comecinho de abril deve ter sido, eu não lembro bem a data. Bom, a comarca, o fórum aqui, ele estava instalado precariamente também, 2 casas de madeira aqui na Avenida Florianópolis. Essas casas ainda até estão em pé, por coincidência, depois de 40 anos praticamente. Estão ali as casas. E evidentemente que não tinha
um local próprio para o tribunal do júri. Aí, no ano anterior, 2 anos antes, a sociedade, através do Lions Club, fez uma ação para a construção de um salão social, onde se realizava encontros sociais, baile, matinê, final, esse tipo de encontro. E o júri foi, o juiz requisitou esse salão para a realização do júri. Salão esse clube chamava-se Clube Tropical, que estava localizado ali no bairro Tropical hoje, que justamente é bairro Tropical por conta do nome do clube, quando foi criado o clube com o nome Clube Tropical. Então acabou ficando o bairro denominado Bairro Tropical. Ali já havia um campo de futebol bem ao lado desse clube, que era o Clube Ais de Ouro, um clube do Negão, conforme nós conhecido aqui. O Negão ainda está vivo. Ele gostava muito de futebol, torcedor do Santos, etc. Então ele mandou fazer esse campo, que mais tarde, quando o prefeito da cidade foi o Ivo Cassol, ele requisitou, fizeram um acerto e ali foi construído o estádio municipal de futebol, chamado Cassolão. Mas o clube Tropical pegou fogo depois, foi abandonado, etc. Não existe mais. Mas ali foi realizado o júri. O interessante de tudo isso é que esse foi o primeiro júri realizado na comarca, evidentemente, pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, pelo corpo de jurado e até pelos guardas policiais que davam segurança. Todo mundo ali era primário, inclusive o réu. Bom, diante das circunstâncias do fato, a defesa somente coube invocar legítima defesa ante o iminente risco de vida que corria o réu, já que a vítima teria se levantado e teria dito que ia vou te pegar, moleque. Teria dito isso. Não consta, não ficou comprovado de que a vítima estivesse armada. Mas, segundo a versão do réu, ele tinha uma faca. É improvável que, muito embora não fosse encontrada essa faca, era muito improvável que não tivesse, porque quem vai pescar leva um canivete, um facão, uma faca, alguma coisa, ele tem que levar. Isso é munição de pesca, é instrumento de pesca. Então, possivelmente ele estava armado. O fato é que o corpo do jurado acolheu a defesa. A tese da defesa, e o réu foi absolvido. O juiz fez uma pergunta mais lá no corpo do jurado, que acho que até era improcedente a pergunta. Perguntou se o réu se houve com excesso, alguma coisa, e o corpo do jurado reconheceu que sim. Então ficou, na verdade, ele foi condenado por homicídio culposo. Não foi a absolvição plena por legítima defesa. Mas naquela condenação se resolveu numa pequena multa e como se tudo assim ficou resolvido. Bom, este é o registro do primeiro júri. Eu, Adibaldo, advogado, Dr. Sérgio Nogueira de Lima, juiz, Dr. Jaime Ferreira, promotor. O escrivão era Sérgio Luiz Bravo, auxiliar do juiz era Ieda Sela, oficial de justiça era o Rubão, o Zezinho
e o Manuel. Acho que é só esses três. Não tinha, creio que não tinha mais um na época, não. Tinha mais um oficial de justiça, que era o Bira, mas não sei se o Bira já estava trabalhando nessa época. Enfim, esse é o começo da história do primeiro júri e praticamente o começo da comarca, e o começo da comarca de Rolim e Moura, que foram instalados em 83, mas só como ato, 83, só como ato simbólico. Durante o ano de 1984 praticamente não funcionou e somente veio funcionar mesmo no começo de 85. No final de 84 chegou também na comarca o advogado Edio Carvalho, vindo da região de Maringá. Cornélio Procópio, acho que era. Em seguida, no começo do ano, já chegou o Torcílio Vieira Lopes, que tinha vindo do interior do Paraná também. E o irmão deles, o Rubens Vieira Lopes, esse também já falecido, que ainda estava fazendo faculdade, creio que em Bragança Paulista, mas logo depois ele se formou e juntamente com um colega que ele conheceu na faculdade, eles vieram para cá e se instalaram no escritório também, que era o doutor Salvador Paloni, juntamente com o Rubens Vieira Lopes. Depois vieram outros, o doutor Joanito, a doutora Ceci, o doutor Edson, todos esses já falecidos. Uns há pouco tempo, outros há mais tempo. Tinha também, depois veio o doutor Inocêncio, que depois fez concurso para juiz e foi juiz de direito em Ariquemes. Mas ele atuou como advogado aqui em Rolim de Moura em 85, 86, por aí. Eu acho que ele foi da segunda turma de juízes concursados do estado de Rondônia. Aí, em 85, chegou o doutor Nivaldo Vieira de Mello, que fez parceria comigo no escritório e praticamente trabalhou sozinho durante vários anos, porque eu passei a dar assessoria jurídica para a prefeitura de Rolim de Moura, que estava recém-instalada naqueles 4 anos. Depois houve a emancipação política do município de Nova Brasilândia do Oeste. Eu dei assessoria jurídica por 4 anos lá. Depois houve a instalação, a emancipação do município de Alto Alegre e de São Felipe. Eu dei assessoria nesses municípios também. Em São Felipe eu fiquei 4 anos. Se fiz um serviço de acordo, isso é o mérito, não se discute. O fato é que quem participou de toda a base da legislatura, na formação de toda a legislatura municipal de Rolim de Moura e desses outros municípios, sem querer me vangloriar, mas só para registrar como fato, fui eu. Elaboração de lei orgânica, código tributário, enfim, aquela legislação básica no município. A gente não sabia, mas tinha que pegar os manuais e copiando dos outros. É assim que a gente fazia. Enfim, a lei orgânica ela só veio ser instituída para os municípios em 88. Até então, tinha uma legislação básica de criação do município e instruções do Tribunal de Contas, praticamente, e por aí se tocava o município com base na lei de licitação e princípios do direito administrativo, e assim tocava seu barco. Bom, se esse vídeo aqui vai atender a expectativa do Montezuma, aí
Se não atender também, paciência. Estou aqui no meu escritorinho caseiro, que não advogo mais, mas com algumas lembranças penduradas pelas paredes ainda. E assim vamos tocando. Estou aqui em Rolim de Moura desde o começo de 81. 82, 83, 84, até hoje. Quando eu atingia os meus 65 anos de idade, eu estava pensando em encaminhar a aposentadoria. E aí me veio um mal súbito. E às pressas, mas quase que mais urgente que a necessidade de um habeas corpus, um mandato de segurança, eu tive que ir para Curitiba fazer uma cirurgia cardíaca, que era uma substituição, implantação de uma válvula, no caso foi uma válvula biológica. E o ano passado eu tive que dar um complemento, instalação de um marca-passo, na verdade, CDI, para que o coração pudesse trabalhar mais compassado e mais sincronizado. E assim vamos tocando a vida. Aqui eu me casei, criei minha família, tenho um filho mais velho, é procurador de Estado, a filha está lá em Curitiba, o outro filho está aqui, é professor público do Estado, e o mais novo, há pouco tempo, passou a trabalhar no Banco do Brasil, concursado, e cada um toca a sua vida e nós vamos tocando a nossa. Ainda hoje eu tive com um colega do Nivaldo apresentando um sobrinho que acabou de ser formado e vamos ver se o doutor Nivaldo aceita ele como companheiro de primeira viagem, porque a advocacia nada mais é do que temos os nossos embates, mas temos que ter companheirismo. E aqui eu destaco a importância da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia. Todos os estados têm sua seccional. Mas quando aqui chegamos, também não funcionava precariamente a Ordem dos Advogados, funcionava numa salinha do fórum lá em Porto Velho. E somente a partir de 84, praticamente, que já teve eleição, 82, 83, mas que ela veio funcionar mesmo foi a partir de 84 também. Mas nesse mundão de meu Deus, advogados perdidos por aí, sem juiz, a importância da ordem para dar suporte ao exercício da advocacia é muito grande, foi muito grande e está sendo aí. Eu sei que o Montezuma fez um documentário, qualquer coisa, umas reportagens sobre isso, mas eu quero aqui deixar, nesse particular, meu registro sobre a importância da Ordem dos Advogados, até mesmo porque, em certo momento, ela me atendeu prontamente, isso no ano de 1984. Mas essa é uma história à parte. É isso. Um abraço a todos.